boas relações e quero lá no gabinete, fui surpreendido agradavelmente pela minha maravilhosa equipe com uma fantástica mesa de doces e bolos e sucos que estarão disponíveis o dia inteiro. Então eu quero convidar o Telmário, a senadora Fátima, Vossa Excelência, que deem uma passada lá no meu gabinete. De fato, ficam em plano muito secundário as nossas eventuais divergências de ideias, de discursos. O que importa é o bom relacionamento que nós comungamos todos aqui no Senado. Agradeço essa gentil manifestação de um homem que sempre admirei como grande líder, que foi na área sindical e que hoje é um líder aqui no Senado. E é um dos políticos mais corretos, mais íntegros, e eu não canso de divulgar isso aos meus amigos, quando circulo pelo interior do Rio Grande do Sul e me perguntam, mas que tal é o senador Paulo Paim? Eu sempre digo, olha, é um gentleman, é um homem que não briga, é um homem respeitoso, que tem divergências, mas sempre em nível muito elevado. Então, lhe agradeço muito, senador. Obrigado. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade, senador, presidente dos trabalhos, e cumprimentando também os telespectadores da TV Senado, os ouvintes da TV Senado, sobretudo a TV Senado, que a cada dia amplia mais o seu alcance e a sintonia por esse Brasil afora. Eu queria aproveitar esse momento que para mim é muito festivo, porque não, apesar do avanço das idades, não seja um motivo para muita comemoração. Afinal, quando a gente vai ficando velho, a gente vai começando a se assustar com o avanço da idade. Mas eu queria aproveitar esse momento para fazer um apelo. Eu queria fazer um apelo, presidente Paim, ao presidente do meu partido, Carlos Lupe. O meu partido está vivendo um momento muito delicado e, por que não, muito constrangedor. O partido, com a orientação do presidente do partido, Carlos Lupe, tomou uma decisão que eu julgo equivocada ao radicalizar um posicionamento de votar a favor da presidente Dilma. Eu quero dizer que eu estou vivendo uma avalanche de telefonemas, de mensagens do meu estado e até alguns de fora do Rio Grande do Sul, como do Paraná e Santa Catarina, de apelos para que o partido libere a bancada para votar em quem quiser, ou no impeachment ou contra o impeachment. Então esse eu quero fazer o apelo de público. Eu sei que o presidente do partido está em Brasília e ele poderia liberar. Nós estamos vendo situações extremamente constrangedoras, como, por exemplo, o presidente do PDT do Rio Grande do Sul, meu prezado amigo Telmário Mota, o presidente do PDT do Rio Grande do Sul, Pompeu de Matos, declarou às emissoras de rádio do Rio Grande do Sul e aos jornais ontem que ele gostaria muito de votar pelo impeachment. No entanto, ele vai votar contrariado contra o impeachment, porque ele quer obedecer à decisão do partido. Então veja que situação nós chegamos. Uma liderança político-partidária ter de votar contra os seus princípios, contra a sua história, contra o seu eleitorado. Porque no Rio Grande do Sul, ao menos, a opinião preponderante é que devemos mudar o governo. A presidente Dilma teve oportunidade de recompor a economia, de estabelecer um rumo de progresso ao Estado, mas não conseguiu. Teve muitas omissões, muitos erros, algumas conivências com nomes que vieram integrar a Petrobras e outros, e, portanto, deve dar uma oportunidade a que um outro venha, seja lá quem for, e a minha pregação nesta tribuna tem sido já várias vezes, de que o ideal é que o Superior Tribunal Eleitoral entrasse em ação, deixasse um pouco da sua lentidão na instrução do processo e julgasse os dois, e desse oportunidade à população brasileira de fazer uma nova eleição. Aí sim, arejando completamente as possibilidades de um novo governo, de uma nova proposta ao Brasil. Então, presidente, arrematando o presidente Paulo Paim, esse era o apelo que eu queria fazer. O apelo que eu quero fazer é que o presidente do PDT libere a bancada para votar em quem quiser,
não só agora no domingo, como depois, como provavelmente vai acontecer no Senado. E quando o presidente do partido invoca que Leonel Brizola não permitiria golpe, isso não é golpe. E eu trouxe aqui e mostro para a câmera a doutrina do Partido Democrático Trabalhista e 3 discursos de Leonel Brizola, respectivamente em 18 de março de 2004, depois em 5 de maio de 2004 e um primeiro em 3 de julho de 2003, em que o presidente de então, o saudoso Leonel Brizola, já discursava sobre os sinais de desintegração. Esse é o título do discurso, dia 18 de março de 2004, no ano em que veio a falecer. Brizola já dizia que a cada dia, por toda parte, surgem sinais de que o governo Lula vai se desintegrando. Apenas um mês de escândalo, Valdomiro Diniz, foi o suficiente para que ficasse evidente e dramática a crise de uma administração incapaz de tomar as decisões que o povo esperava e que só se preocupa com o seu projeto político eleitoral. O atual presidente revelou-se um inepto e um fraco de ideias e de comando. Isso precisa ser lembrado pelo senhor Carlos Lupe. O presidente, o grande construtor do trabalhismo, Leonel Brizola, já dizia isto, que com a desintegração do governo, já a partir do escândalo de Valdomiro Diniz, das loterias de Carlinhos Cachoeira, ali começava a desintegração de uma proposta de governo. Imaginem se hoje vivesse ainda Leonel Brizola, o que diria do desmantelamento da Petrobras, dos problemas criados na Eletrobras, no fracasso de uma política econômica que nos leva a 3,8 abaixo de zero no PIB do Brasil no ano passado e a caminho nesse ano. Imagine o que estaria dizendo Leonel Brizola. Portanto, senhor Carlos Lupe, Leonel Brizola não pode ser referido pelo senhor nesta oportunidade. É um erro brutal. É um erro brutal comprometer os princípios do partido e obrigar os trabalhistas do Brasil a darem apoio a esse governo que, lamentavelmente, fracassou. Então, é o apelo, no dia do meu aniversário, é o apelo que faço aqui, para que libere a bancada, que dê dignidade à nossa bancada, porque ela está verdadeiramente acuada. Senador Telmário. Senador Lazer, primeiro eu quero, como já fiz pessoalmente e por telefone, quero publicamente aqui lhe parabenizar por essa data tão importante na sua vida, da sua família, e dizer que, sem nenhuma dúvida, o Senado, o Rio Grande do Sul, sobre fazer essa mudança, tirou um ícone da política, como Pedro Simão, e o colocou aqui, um homem competente, honesto, íntegro, com o olhar sempre para o bem-estar da população e, sobretudo, da honestidade e da dignidade. Mas eu queria, nesse momento, discordar de Vossa Excelência no que diz respeito ao nosso partido. A decisão não é do presidente Lupe, é a decisão da executiva do partido. A decisão do partido. E a decisão do nosso partido foi em cima da realidade brasileira. Vossa Excelência fala, por exemplo, que a presidenta teve aí 1 ano e pouco para recuperar as economias e colocar o país naquilo que nós esperávamos. Eu conversando com a presidenta esses dias, ela me disse: senador Telmário, uma república, uma presidenta da república e qualquer sistema brasileiro, ele é um sistema que só funciona com uma coalizão. Você não ganha, o seu partido sozinho não ganha e não comanda essa nação. Por isso, o governo da presidente Dilma é um governo de coalizão partidária. O PMDB sendo sócio majoritário nesse contexto. Tendo do vice-presidente, presidente 7 ministérios, mais de 600 cargos dentro, só de primeiro e segundo escalões, até terceiro escalões.
Então, ela tinha o PMDB, o PP, o PDT, o PR, vários partidos fazendo a governabilidade. Agora, senador Lazier, se Vossa Excelência, que ainda agora subiu essa tribuna, e elogiou com muita propriedade e consciência o seu quadro que assiste Vossa Excelência no seu gabinete. Quadro técnico que Vossa Excelência agorinha o classificou de competente, de eficiente, e eu acredito que realmente acontece isso. Agora imagine a presidenta da República, ao assumir, ao lado dela tinha um senhor chamado Traidor Temer, do lado dela. Um homem que gozava da total confiança desse governo, ao ponto de controlar os cargos, todos os cargos federais, todos. Era o Michel Temer quem fazia isso. Ele não era só o vice, ele ocupava um cargo de coalizão dentro desse governo. Ele que fazia as composições partidárias nesse país. E ele era detentor de informações privilegiadas. O senhor Michel Temer era detentor de informações privilegiadas dentro do governo. Só que ao lado da presidenta Dilma estava um conspirador que tinha lá na ponta um corrupto, presidindo, lamentavelmente, a Câmara Federal, que é o seu Cunha. Portanto, o Michel Temer, em parceria com o Cunha, passava informações privilegiadas, informações de Estado, para o seu Cunha criar as pautas bombas, porque eles queriam desgastar a presidente na sua popularidade, porque eles tinham um plano, o plano de tomar o governo como eles estão querendo. Então, culpar a presidente Dilma sozinha pelo encaminhamento da economia desse país é no mínimo uma injustiça. E depois tirar ela sem nenhum crime de responsabilidade é uma maior injustiça. Para colocar, hoje eu vi a lista, que daqui a pouco eu vou falar, de prováveis ministros, é de assustar essa nação. É de assustar essa nação. Pessoas que não podem ocupar jamais um cargo tão relevante de ministro. Está aí elencados para comandar. A acontecer isso, nós vamos tirar uma presidenta que está passando pelo momento de popularidade só, mas que nunca atrapalhou a Polícia Federal, nunca atrapalhou o Ministério Público, nunca atrapalhou a Justiça, estão caminhando a passos largos para esclarecer corrupções que nenhum país, nenhum Estado, nenhum outro governante permitiu. Querem tirar ela para colocar aqui nada mais, nada menos do que uma quantidade deles que estão aí. Pode ver, quase 30%, 40%, 50% dos deputados que votaram para acatar o impeachment estão envolvidos em corrupção. Então, uma mão suja não pode julgar ninguém. Não pode julgar ninguém. Então, o PDT, ele fechou questão a nível de Câmara com a maioria. Com a maioria. Eles se reuniram, os deputados, a direção, e reuniram. Eu não acredito, porque eu acho que esse impeachment não vai passar, porque quem tem bom senso, a sociedade brasileira está abrindo o olho. Imagina, tirar a Dilma para colocar uma facção criminosa, é um absurdo. Eu não consigo acreditar que amanhã um Cunha vai ser presidente da República. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo visualizar isso. Isso é brincar com a República Brasileira. É rasgar. Leonel Brizola jamais, em nenhum momento, aceitaria tirar a Dilma para deixar um Cunha com Michel Temer assumindo, sem ter sido aprovado das urnas. Então, eu queria só alertar a Vossa Excelência que a direção do PDT, ela está, sinceramente, dentro da bandeira, dentro dos princípios, dentro daquilo que o PDT defende. Eu respeito, naturalmente, a fala de Vossa Excelência, mas eu queria colocar que não foi uma decisão unitária, unilateral do nosso presidente, foi da executiva do partido. Eu já queria cumprimentar o senador Lazier, mas hoje ele é o aniversariante. Obrigado. E eu não posso chegar aqui, além de mandar um cartão, desejar saúde, felicidade. Nós temos tido aqui uma extraordinária convivência, estamos passando esse período de turbulência, mas eu queria aqui certamente me somar a seus familiares,
seus amigos, seus correligionários, eleitores, e desejar um feliz aniversário e, ao mesmo tempo, que o senhor siga nos ajudando a conduzir os destinos do país aqui no Senado Federal. Então, faço isso, eu tenho certeza, em nome de todos os colegas que estão aqui e que fazem parte da casa. Então, parabéns, senador Lazier Martins. E, claro, peço desculpa por ter interrompido e sigo aí com... Recebo, senador Jorge Viana, os seus cumprimentos com muita alegria, porque já disse uma vez aqui nessa tribuna que eu tenho uma grande admiração por Vossa Excelência, que é um homem elegante. Elegante nos gestos, elegante no comportamento, elegante no vocabulário, e por isso Vossa Excelência se constitui num dos senadores mais estimados e respeitados. Muito obrigado por sua manifestação tão cordial a mim por essa data de hoje. Mas, já para encaminhar o meu pensamento sobre o que estávamos aqui discutindo, e em seguida concedo uma parte também ao senador José Medeiros, eu queria lembrar ao senador Telmário que concordo com ele, senador Telmário, que nós estejamos vivendo um mundo de traições. Se Michel Temer, que não é o meu candidato para ser presidente da República, eu também acho que não reúne as condições que o Brasil precisa. Nós temos inúmeras traições neste país nos últimos tempos. A própria presidente Dilma traiu o eleitorado quando, durante a campanha eleitoral, pintou um Brasil ficcional, irreal, com aquela propaganda na televisão, onde as pessoas diziam: eu quero viver no mundo da propaganda da Dilma. Que era um Brasil vibrante, colorido, próspero, pelos truques da marquetagem do João Santana. E depois, ao esconder a realidade econômico-financeira do país. Aquilo foi uma traição ao eleitorado brasileiro. Agora, eu quero enfatizar o tempo todo, lembrar o tempo todo, o impeachment não é um processo puramente jurídico. O impeachment é um processo jurídico e político. E não precisamos ir longe, basta lembrar o caso Collor, que foi deposto por razões políticas. Então, é o que está decidindo a Câmara dos Deputados, agora nesse próximo domingo. É uma decisão que tem um fundamento também jurídico, mas é preponderantemente política. E o próprio ex-presidente Lula traiu a confiança brasileira quando não viu ou não quis ver, ou foi cúmplice, ou foi conivente com a ruína da Petrobras. Isso não há dúvidas, ele era o presidente da República com a montagem daquela equipe tão desonesta que desmontou a Petrobras. Isso também é traição. Por isso eu repito, nós vivemos um mundo de desvirtuamento da política e é por isso que as multidões estão indo às ruas. Nós precisamos fazer um desmonte dessa política errática, desleal que nós estamos vivendo. E, se for o caso, ali adiante, que o Superior Eleitoral retire o senhor Michel Temer, se encontrar fundamentos também em erro. E arrematando, senhor presidente, Paulo Paim, senadora Ana Amélia, senador Dário Berger, senador José Medeiros, senador Jorge Viana, eu quero lembrar o seguinte: o meu apelo ao presidente do PDT para que releve esta crise que nós estamos vivendo e libere a bancada para votar em quem quiser nesse processo do impeachment, porque o PDT já perdeu demais. É preciso lembrar ao eleitorado, a todos aqueles que acompanham a política, que nos últimos meses o PDT perdeu 4 estrelas. Uma delas, a estrela maior do partido, que foi Cristóvão Buarque. Perdeu Pedro Taques, hoje governador do Mato Grosso. Perdeu Antônio Regufe, senador pelo Distrito Federal. Ainda há 15 dias perdeu José Perrella, senador de Minas Gerais. Os 4 por uma única razão: divergência com o presidente do partido, que vem desmantelando o PDT, vem apequenando o PDT. E é por isso que eu peço que esse presidente do PDT convença a cúpula e comece a reabilitar, porque daqui a pouco não teremos mais ninguém no PDT. E nós que tínhamos e mantemos um sonho de fazer um elevado número de prefeitos por esse Brasil afora. E eu mesmo tenho andado pelo interior do Rio Grande prestigiando
as campanhas dos candidatos do PDT às prefeituras municipais. Concedo-lhe a palavra, senador José Medeiros. Muito obrigado pela parte, senador Lazier Martins. Ao tempo que quero lhe cumprimentar por mais essa primavera, por mais esse ano de vida, quero deixar meus parabéns. Concordo com Vossa Excelência também no elogio que fez ao nosso presidente, que agora preside a mesa. Realmente ele é um esgrimista. Embora estejamos de lados opostos e variavelmente, geralmente estamos em fronteiras distintas, mas eu digo que ele não luta em MMA. É um esgrimista nato, um elegante na política. Mas dito isso, senador Lazier, quero concordar com Vossa Excelência, embora seja de outro partido e não tenha que meter a colher nos assuntos internos do PDT. Mas tenho acompanhado Vossa Excelência e fui um dos que convidei, na época que o senador Cristóvão Buarque estava saindo do partido. No momento, liguei para Vossa Excelência lá em Porto Alegre e Vossa Excelência me disse claramente por que se manteria no PDT. E todos por motivos de ideologia, do trabalhismo, me explicou toda a essência do PDT. Vossa Excelência representa o brizolismo, Vossa Excelência representa o trabalhismo. Não vejo hoje na direção do PDT nada disso, nada dessa essência do que representou o PDT. Do que representou aquele PDT de Leonel Brizola, que espalhou por cada município desse país um CAIC, aquelas escolas de tempo integral, não representa isso. Vejo hoje muito mais um partido que tem dono e que está ali para abocanhar o próximo cargo. Não importa quantos saiam, não importa quantos saiam. Não tenho dúvida que vai fechar a questão mesmo e que Vossa Excelência vai ter que acabar votando contra o impeachment ou ter que tomar outro caminho. Essa é a encruzilhada que vejo que o partido está ali colocando. É lamentável porque isso enfraquece a política. Enfraquece a política porque quando homens da sua estatura têm que ficar nesse tipo de constrangimento entre o seu partido, entre o partido que tem uma história e os seus ideais e a necessidade na nação, isso enfraquece a política. Mas Vossa Excelência tem se mostrado aqui um baluarte e eu sei que tomará a melhor decisão para a nação brasileira. Quero concordar plenamente, lhe parabenizar e dizer que, com certeza, tem outras siglas que lhe abraçariam e estão de braços abertos para lhe receber, caso o PDT não queira um homem da sua estatura, um político da sua envergadura nas suas fileiras. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua parte, senador Zé Medeiros. Eu quero dizer que, de fato, tenho recebido muitos convites, mas não pretendo sair do partido. Eu quero ser fiel ao meu eleitorado no Rio Grande do Sul, que festejou muito a minha eleição. Depois de 62 anos, o trabalhismo não elegia um senador no Rio Grande do Sul. E eu tive esta honra. Exatamente depois de Alberto Pasqualini, o grande ideólogo da doutrina trabalhista. E adotei o PDT por vínculo com a minha família trabalhista, que sempre foi, e pelo ideal da bandeira da educação. Por isso optei pelo PDT. Não pretendo sair do PDT. Agora, evidentemente, se for afastado do partido, não terei alternativa. Ficarei um tempo sem partido até definir alguma coisa. Mas não pretendo sair. E não acredito que a cúpula do PDT vai se incompatibilizar com mais da metade do Rio Grande do Sul, onde o PDT é o partido que tem o maior número de filiados. Informo isso ao Brasil pela TV Senado. O partido com o maior número de filiados no Rio Grande do Sul é o PDT, é um estado essencialmente trabalhista em primeiro lugar. Com todo respeito ao PP da minha prezada Ana Amélia. Quantos o quê? 305 mil filiados. É o partido com o maior número de filiados no Rio Grande do Sul. E tem as duas maiores prefeituras do Rio Grande do Sul, Porto Alegre e Caxias do Sul, além de mais 75 prefeitos. E uma infinidade de vereadores. É um grande partido. E nós não queremos que o presidente Lupe apequene o nosso partido. Já fez o suficiente ao provocar a saída de 3 senadores. Nós iniciamos a legislatura aqui com 6 senadores, hoje somos 3.
e perdemos um grande governador, um dos homens mais públicos, mais competentes desse país, que é Pedro Táxi, que também desiludido, apesar dos jantares que fizemos com ele, eu e o Regufe, tentando dissuadi-lo daquela atitude. Mas ele disse que não aguentava mais, ele estava cansado de ouvir promessas. É assim, senhor presidente, senhores senadores, senadoras, é o apelo que eu queria fazer. Eu vou votar pelo impeachment, por entender que tem que mudar. Houve erros demasiados. O impeachment é um processo político. Eu vou votar ao lado dos 90% de brasileiros que têm se manifestado nas pesquisas de opinião pela falta de credibilidade com a Presidenta da República, que não correspondeu ao que havia se comprometido. E quero votar ao lado do povo gaúcho, que em grande maioria também quer esse desiderato, que é a mudança de governo. Muito obrigado, senhor presidente, senhores senadores, enfim, a todos pela tolerância de me ouvirem nesse dia de hoje.